O quão burro nos tornamos a ponto de esquecer como produzir nosso próprio alimento de maneira inteligente. Seja esse alimento fruta, grãos, folha, raiz, tubérculos. Tudo isso fez parte e faz parte da base da nossa alimentação e a gente se convenceu de que a melhor forma era terceirizar essa atividade para uma indústria. E nos esquecemos, simplesmente. A maioria dos jovens não sabe como produzir o próprio alimento. E isso tem gerado um problema, um surto de saúde gigantesco na nossa sociedade, por não sabermos a procedência do alimento que comemos. Agora perceba, quando eu falo sobre cultivo inteligente, plantar de maneira inteligente, eu basicamente vou tentar me ater a uma explicação simples e vou me debruçar sobre isso para a gente continuar uma linha de raciocínio. Entenda como plantar de maneira inteligente, basicamente, é sobre custo de produção, custo-benefício, certo? Pense comigo. O custo de você produzir o seu alimento tem que ser pelo menos mais interessante ou menor do que você se deslocar da sua casa e comprar no supermercado. Se a forma que você planta o seu alimento, que você está tentando plantar o seu alimento, acaba sendo mais caro do que você sair da sua casa e comprar no supermercado, então, desculpa, meu amigo, você não está plantando de maneira inteligente. Porque o intuito de você aprender a plantar o próprio alimento, além de você saber a fonte, a origem, ter uma segurança, né, alimentar da sua saúde, saber que você está comendo uma comida sem agrotóxico, um alimento que você sabe a procedência, um alimento limpo, que foi plantado por você. Aquilo tem que ser financeiramente viável do ponto de vista de comprar no supermercado. Então você não pode escolher um tipo de cultivo onde os processos envolvidos ali vão fazer com que você gaste mais do que se você estivesse comprando sua comida no mercado como sempre fez. Você pode até me dizer, ah, Luiz, mas é fácil plantar, é só comprar as sementes, seguir as recomendações técnicas e pronto. É o suficiente para eu ter uma colheita. Sim e não, por dois pontos. O primeiro ponto é que seguir as recomendações técnicas nem sempre não é garantia de que vai dar tudo certo. Você vai ter uma colheita satisfatória. Depende muito do teu tipo de solo. As recomendações técnicas são feitas boa parte em laboratório ou em algum tipo de solo médio que não pode ser o seu caso. Então, seguir fielmente as recomendações técnicas não é garantia de uma colheita satisfatória. A gente precisa analisar muitos outros fatores para garantir que aquelas recomendações vão sim, de fato, ser refletidas no campo na hora de plantar. E nós temos um segundo ponto que para mim é o mais importante, que as recomendações técnicas são geralmente baseadas em monocultivos. Então, quando a gente precifica o custo-benefício de um monocultivo, é muito difícil saber se aquilo é sustentável ou não, do ponto de vista quantitativo. Ou seja, não tem como quantificar o quanto de prejuízo que aquele tipo de agricultura vai gerar para o meio ambiente. Vou dar um exemplo clássico. Um grande agricultor, seja de soja, de milho, quando ele realiza as práticas convencionais, que ao longo do tempo vão degradar aquele solo, vai destruir fontes de água, fontes naturais de água, a estrutura do solo é danificada, a biologia do solo é danificada, a química do solo é danificada, porque você está dando sempre, tratando daquele solo sempre com insumos químicos, o biológico, o químico e o físico daquele solo vai ser degradado ao longo do tempo. Agora pensa comigo, quanto custa para revitalizar, para recuperar, quanto custa, qual o custo para recuperar 1 hectare de solo? 1 hectare de terra degradada, quanto custa? O preço não tem como precificar. Isso é tão sério que a maioria dos grandes agricultores, quando chega nesse estágio de degradação do solo, eles mudam. Eles vão para uma outra área, eles abrem uma outra área e recomeçam o ciclo. Porque o negócio, para eles, só faz sentido se eles não
quantificarem ou se eles descartarem o valor de recuperar aquele solo que eles degradaram. Então, quando eles tiram do cálculo o custo de recuperar o solo, faz muito sentido plantar monocultura. Porque é muito simples, quando os recursos acabarem, eles vão para uma outra área. Então, não é sustentável. A agricultura convencional, ela não é sustentável. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque eu tenho certeza que você tem noção disso. Eu não preciso explicar o básico. Você está me assistindo agora porque você está procurando respostas para esse tipo de agricultura, alternativas para esse tipo de agricultura. E sim, existem formas de plantar de maneira inteligente. E aí sim, a gente não trabalha mais com déficit, mas com superávit, que é plantar de uma maneira onde o solo não é degradado, muito pelo contrário, ele é recuperado ao longo do processo do cultivo. Eu te digo que sim, existe uma forma de plantar de maneira inteligente, usando uma tecnologia que supera toda e qualquer tecnologia moderna. E essa tecnologia ela é tão antiga que parece bizarro. A gente está falando da forma indígena de plantar. E não, eu não estou falando dos índios modernos. Esqueça todo e qualquer tipo de índio que você vê nas redes sociais. Eles não representam praticamente em nada a essência dos índios agricultores do passado. Eles olhavam para a floresta como uma fonte maior de abundância na terra. Era a representatividade maior da abundância. E eles identificavam nos processos que ocorriam na floresta uma sabedoria que excedia a deles. Então eles não aplicavam a sabedoria que havia neles maior do que eles não reconheciam em si uma sabedoria maior do que havia na floresta, basicamente. Eles apenas adaptavam a sabedoria existente na floresta para aquilo que eles queriam produzir. Então, usando a floresta como uma grande professora, eles faziam agricultura respeitando alguns princípios que, observando a natureza, eles perceberam de maneira muito clara. O solo é revitalizado a partir da ciclagem de nutrientes. Então, o acúmulo de matéria orgânica sobre o solo é um princípio que deve ser respeitado. Porque ao olhar a floresta, ao olhar a natureza, isso era algo que se repetia de forma cíclica. Em determinadas épocas do ano, as plantas perdiam as folhas, o solo acumulava matéria orgânica e o processo de revitalização de nutrientes, de recuperação, de manutenção era feito ano após ano. Isso era um dos processos básicos que eles respeitavam. Um segundo processo interessante é o processo da estratificação. Então, cada planta ocupava um espaço de acordo com o seu porte, com a sua capacidade de enraizamento, com a sua necessidade de luz, com o seu hábito de crescimento. Cada planta ocupava um espaço muito específico na floresta. Então, identificar que cada planta possui um espaço e um como é que eu posso dizer, um microclima específico para dar o seu melhor ter essa virada de chave era importante, e é importante para plantar bem de maneira inteligente. A orientação para o sol, então esse é o terceiro ponto, a orientação, o plantio orientado de acordo com o movimento solar. A gente percebe que as plantas, se você pega uma plântula pequena e deita ela quase que de cabeça para baixo, no dia seguinte ela vai estar fazendo um movimento é, orientado para o sol. Ou seja, todas as plantas possuem o sol como uma bússola de orientação. E você plantar em uma orientação de plantio que respeite esse movimento do sol, otimizando o máximo de luz que aquela planta específica precisa, seja essa planta uma planta que precisa de muito sol, uma planta que precisa de pouco ou médio sol, certo? Então, identificar essas nuances de cada planta com relação à necessidade de luz também é importante e os indígenas perceberam isso de forma muito inteligente. Esse vídeo é um vídeo mais introdutório do que explicativo no âmbito mais amplo da coisa. Não quero tratar de todos os assuntos aqui para também não ficar muito amplo e eu não conseguir dar a mensagem que eu quero. Esse é o vídeo introdutório, esse canal ele tem o intuito de propagar esses conhecimentos antigos, mas também conhecimentos técnicos, porque eu sou quase um agrônomo de formação.
não me apresentei, mas meu nome é Luigi Mazeto e eu estou no 10º período de agronomia. Então, sim, eu tenho conhecimentos técnicos que eu tenho interesse em passar nesse canal. E se você é uma pessoa que se interessa por esse tipo de conteúdo, gosta de plantar, gosta de ter a planta ali na mão, o alimento na mão, saber de onde vem a procedência do seu alimento, mas também você gosta de um cultivo sustentável, você gosta de plantar de maneira inteligente e se identifica com esse tipo de plantio, reconhece a necessidade que temos hoje de formar jovens capazes de executar esse plantio para autossuficiência, para até mesmo uma atividade que melhore o nosso bem-estar, a nossa saúde, porque a gente sabe que o ato de plantar também é terapêutico. Então, quando você planta de uma maneira inteligente, respeitando, né, os princípios da natureza, você recebe em troca também um bem-estar que é de igual modo, né, tão grande quanto aquilo que você produz de bom para o mundo, isso retorna para você em uma mesma escala. Então, se você gosta desse tipo de coisa, desse tipo de conteúdo, se interessa por esses saberes, peço que você se inscreva no canal. Então, aqui os próximos vídeos eu vou trazer conteúdos técnicos também sobre fisiologia vegetal, sobre o movimento da água no solo, tipos de solo, como identificar o seu tipo de solo e quais as plantas mais recomendáveis para você plantar na sua região. E eu já adianto que eu não tenho as respostas para todas as perguntas, não tenho mesmo. Até porque hoje, apesar de termos muito conhecimento, mas a integração desses saberes antigos com os novos, ela ainda está em fase de construção. E eu estou criando esse canal não só para informar, mas para criar também uma comunidade de jovens, jovens de uma nova era, que estão buscando um plantio diferente, realizar um plantio diferente. E eu conto com a ajuda de vocês para que a gente consiga acumular o maior número de informações possíveis. É, quero que esse canal se torne uma biblioteca não apenas de vídeos onde eu produzo baseado nas minhas experiências, mas também de conteúdo baseado nas experiências de vocês. Então a comunidade vai se chamar Agricultores Independentes, porque representa muito a filosofia que eu penso com respeito a mim mesmo e com respeito à nova era de jovens que precisam aprender esse novo tipo de agricultura. E a comunidade não vai ter apenas o intuito de ensinar ou formar jovens capazes de plantar de maneira inteligente, de forma diferente. É, é uma, é uma comunidade que convida você a viver completamente de uma forma diferente. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E fique à vontade para comentar aqui a respeito de novos temas que eu posso abordar no canal, curiosidades, dúvidas, porque os temas que serão seguidos daqui em diante não serão apenas temas trazidos por mim, pelas minhas experiências, mas também pela curiosidade de vocês. Então deixem aí nos comentários, comentem aí, dê um like, se inscreva no canal e faça parte da comunidade de cultivadores independentes. Viu? Tamo junto, um abraço, um beijo.